Conhecendo o Judiciário. Olá, estudante! Começa agora o podcast Conhecendo o Judiciário, um espaço para você tirar dúvidas sobre o universo jurídico e conhecer mais sobre o Tribunal de Justiça da Bahia. No episódio de hoje, conversamos com a juíza Josélia Gomes do Carmo, titular da comarca de Capela do Alto Alegre. Aproveita a ocasião para cumprimentar todos os servidores que nos ouvem em Capela e nas comarcas próximas da região, Capim Grosso, Riachão do Jacuípe. E vamos ao que interessa. Além da magistratura, nossa convidada trilha um caminho profissional também como educadora. É coordenadora pedagógica da Escola de Magistrados da Bahia, a EMAB. É professora de oratória com foco nas provas orais de concursos jurídicos e foi professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, seu estado natal. Tudo isso sendo uma das magistradas mais jovens do Judiciário Baiano, quadro que integra desde agosto de 2022. Seja bem-vinda, doutora Josélia. Muito obrigada pelo convite. Quero também cumprimentar aqui a todos que estão no estúdio e a todos que estão nos ouvindo, em especial ao público-alvo da nossa entrevista aqui do nosso podcast, que são os acadêmicos, os estudantes, aqueles que estão conhecendo o Poder Judiciário, assim como a todos os servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, juízes, desembargadores. Muito obrigada pelo convite e obrigada por estarem nos ouvindo. Doutora, como a senhora descobriu a vocação para a magistratura? Como você mesmo narrou, a minha caminhada até chegar à magistratura não foi tão somente como estudante, mas também como profissional. Antes de ingressar nos quadros do Poder Judiciário, eu já era professora, algo que muito me orgulha e que eu caminho até hoje com a docência ao lado da magistratura. Mas a forma como eu descobri que eu queria ser juíza foi uma forma muito diferente, eu acredito, da maioria das pessoas. Eu era soldado da Polícia Militar no Mato Grosso do Sul, foi o primeiro cargo que eu ocupei, e eu andava na viatura, eu fui lotada no 1º Batalhão de Polícia Militar, e eu nunca fui do administrativo, eu era do operacional, da rua, eu atendia as ocorrências, e eu atendia ocorrências de Maria da Penha. Coincidentemente, durante esses trajetos, ali, Maria da Penha, furto, eu me recordo muito de Maria da Penha, de furto, desses crimes que aconteciam e que nós íamos no local para ouvir a vítima ou prender em flagrante o acusado, se ele estivesse ainda no local, mas ouvir a vítima. E eu decidi que eu queria ser juiz estadual a partir do momento que eu passei a ouvir as pessoas e analisar as ocorrências, porque eu pensava, e agora? O que vai acontecer? Eu vou encaminhar para a delegacia, o delegado vai fazer o flagrante, mas e depois? Como que esse magistrado vai julgar esse caso? Como que vai terminar esse caso? Então, eu estava ali na ponta, no início, onde nascia a ocorrência, e eu tive a curiosidade e a vontade de saber como seria o final. E também, por esse aspecto, justamente por ser soldado da PM, eu escolhi a magistratura estadual, porque eram os crimes, eram as matérias com as quais eu já atuava no dia a dia. Porém, entre essa soldado da PM que se apaixonou, se encantou pela magistratura e que sonhou em ser juíza, até o momento em que eu alcancei esse sonho, como você mesmo trouxe aí no ano de 2022, eu tive uma trajetória, mas a decisão, a escolha pela magistratura estadual, ela aconteceu nos momentos em que eu atendia as ocorrências como soldado da PM. Que eu pensei, eu estou aqui fazendo essa prisão em flagrante, vou encaminhar para o delegado lavrar, mas eu gostaria de saber como isso termina. E quem termina isso? Como termina? Então, eu acreditei ali naquele momento, por mais, claro, que teve uma trajetória até aqui, mas naquele momento que eu poderia ser uma boa juíza, justamente por eu estar ali no local onde nasciam as ocorrências, por eu saber como começava. Então, foi aí que eu decidi ser juíza e juíza estadual pelas matérias com as quais eu trabalhei. O que mais te encanta no judiciário? Agora na outra ponta da história, né? Saiu de onde começava o caso, quando era policial militar, e agora na condição de juíza, onde requer uma neutralidade, uma imparcialidade. A imparcialidade do magistrado, a neutralidade do magistrado é algo que eu carrego na minha vida. Assim, até eu tenho redes sociais, mas eu evito citar casos concretos, eu evito postar situações que sejam do cotidiano, porque eu acredito que um bom juiz, ele vai seguir os preceitos constitucionais e legais. O que mais me encanta na magistratura e no Poder Judiciário
é a possibilidade que um bom juiz, um juiz neutro, um juiz imparcial, um juiz bom profissional, ético, o que ele pode fazer, o que ele pode proporcionar para o jurisdicionado através das suas decisões. O quanto nós podemos ser um canal abençoador na vida das pessoas, seja na área civil, no cotidiano, no dia a dia do juiz, quando uma pessoa tem o seu direito violado e traz aquele caso e o magistrado está ali com a sensibilidade, com a delicadeza, mas acima de tudo, seguindo os ditames da lei e da Constituição, o quanto ele pode mudar a realidade de uma pessoa que busca o poder judiciário. Assim como também na área criminal, quando se tem tanto uma condenação quanto uma absolvição. Porque o magistrado criminal, eu que estou numa jurisdição plena, por isso ele tem que ser imparcial e equilibrado. Alguém que siga os ditames da proporcionalidade e da razoabilidade. Porque não é apenas condenando que se faz um bom trabalho. A condenação, quando necessária e quando há um contexto probatório e quando eficaz, ela é excelente. Mas, por outro lado, a absolvição, quando realmente tem-se alguém inocente ou que não se tem provas, também é uma forma de proporcionar uma justiça social, uma justiça no caso concreto. Então, para mim, o que eu tenho assim no dia a dia que mais eu vejo da magistratura é isso, é ser um canal abençoador, um canal que proporciona, que garante direitos às pessoas. Eu sempre, quando eu vejo alguma reportagem ou alguém, eu penso, gente, se qualquer pessoa souber a importância de um juiz e do poder judiciário, a visão da sociedade seria outra em relação ao nosso trabalho. Porque sem um poder judiciário forte, sem juízes imparciais e juízes coerentes com o seu trabalho e com o seu papel, nós não teríamos direitos e garantias fundamentais, essenciais, sendo garantidos no dia a dia. Para quem recorreríamos? Imagine alguém chegando, eu sempre gosto de citar exemplos, mas alguém chegando com seu filho, paga um plano de saúde a vida inteira, chegando com seu filho em um hospital e não sendo atendido e numa situação de emergência que precisa de uma liminar, tem um plantão para isso. Alguém que foi preso injustamente, que precisa de um HC, que precisa que um magistrado... Então, o Poder Judiciário tem que ser visto como o garantidor de direitos e garantias fundamentais. Esse papel nunca pode deixar de ser observado. Então, para mim, o grande papel de um juiz é ser o garantidor dos direitos e garantias fundamentais e sociais da população. Doutora, por gentileza, explica para os nossos ouvintes, muitos deles leigos em direito ou aprendizes, como é o trabalho de um juiz. Eu sei que é muito trabalho, mas pensando em quem está na faculdade de Direito agora, por exemplo, para ele ou para ela, talvez seja fácil visualizar a parte da remuneração, mas como é o trabalho do dia a dia? Um magistrado fica responsável tanto pelo gabinete quanto pelo cartório. O que significa isso? Vamos traduzir justamente com uma linguagem muito simples. Pensem assim, o magistrado tem competência para tomar decisões, para sentenciar, para julgar casos. O que isso significa? Todas as vezes que você tiver um direito violado, você vai procurar um advogado ou a defensoria pública. O advogado ou a defensoria pública farão uma petição, escreverão uma peça e quem vai decidir se você realmente tem direito ou não é um juiz. Pura e simplesmente. Esse cartório funciona como o cumpridor das decisões. Então, o juiz, além de tomar a decisão, ele é um gestor. Como assim? É como se ele fosse um chefe que coordena e organiza toda a estrutura de trabalho presente dentro de um fórum, dentro de uma vara, a depender de qual comarca, de qual local ele está lotado. Então, é um trabalho que exige raciocínio, conhecimento, prudência, e, além de tudo, seguir todos os ditames legais e constitucionais. Então, é um trabalho muito árduo. Além das decisões escritas, nós também trabalhamos com a oratória. Nós presidimos as audiências. Então, é um trabalho que, muitas das vezes, o volume de trabalho, às vezes, ele é só visto por meio dos números do que a gente decidiu, do que a gente escreveu. Mas nós também fazemos as audiências de conciliação, quando não se tem um conciliador, mas as audiências de instrução e julgamento, obrigatoriamente, são presididas por um juiz. As audiências do tribunal do júri, que o pessoal costuma ver aquele julgamento que é mais coletivo, que a população costuma observar mais. Então, é um trabalho que é dividido tanto na parte fim, que é julgar, decidir, despachar, presidir audiências,
quanto numa parte meio, que muitas das vezes também não é vista pela população, que é ser esse chefe, esse líder que vai ajudar os servidores a produzirem, a trabalharem não só as decisões, mas o cumprimento. Por exemplo, quando se toma uma decisão, vamos pensar bem, para ser bem didático também, vamos pensar bem do início. Quando se toma, tem-se uma petição, pensa lá, você foi ao advogado porque teve um direito violado. O advogado peticionou, chegou a petição, eu vou receber essa petição ou não. Então, meu primeiro ato processual não é decidir, é verificar se está tudo certinho, com base, digamos que seja no Código de Processo Civil, se preencheu os requisitos ali do artigo 319, se tem o endereço, se está tudo ok. Fiz esse primeiro juízo, recebi, vou ordenar que se faça uma sentença, ou melhor dizendo, uma audiência de conciliação. Pensaram isso tudo? Juiz, lá dentro do gabinete. Ok, só que quando eu ordeno, falo, olha, vamos marcar a audiência de conciliação, agora o cartório vai ter que trabalhar. Por quê? O cartório que vai olhar a agenda, pensem assim, a pauta é uma agenda, vai olhar se na agenda tem horário para que dia para colocar aquela audiência. Aí acabou por aí? Não. O oficial de justiça agora vai pegar, olhar no sistema que tem uma audiência marcada para o dia tal e ele vai intimar, ele vai citar, ele vai tomar as decisões. Então, toda essa orquestra, pense aí, toda essa orquestra, desde o momento em que foi distribuído o processo, e eu nem cheguei ao fim, só cheguei na audiência de conciliação, que é o primeiro dos primeiros atos. Tudo isso já é coordenado e ordenado pelo magistrado. Por mais que os servidores cumpram os atos, façam os atos que não são os atos decisórios, nós também estamos ali para ajudar, para conversar, para dialogar e para ajudar para que as coisas consigam caminhar. Então, o papel de um magistrado é tanto na atividade fim, tomando decisões, sentenças, despachos, fazendo audiências, quanto nessa atividade meio, que é o gestor, que é uma atividade também bem puxada. E no seu caso específico, a senhora até mencionou na pergunta anterior, Capela do Alto Alegre é uma comarca de vara única, com jurisdição plena. Isso, para quem está nos ouvindo, significa que em um dia a doutora Josélia pode se debruçar sobre um processo da área civil, no outro pode ser da área criminal ou de família. Tributário, administrativo, consumidor. Tudo isso está na sua área de competência. Agora vamos ouvir a pergunta de Nathalie Melo, estudante de Direito da UFBA, que participou do projeto Conhecendo o Judiciário no mês de janeiro. Olá, meu nome é Nathalie Melo, sou estudante de Direito da Faculdade de Direito da UFBA. Estou no projeto Conhecendo o Judiciário e gostaria de fazer uma pergunta. Qual a sua história mais complicada? Qual o caso mais complicado que você já viveu? O caso mais complexo que eu já vivi foi envolvendo família, na verdade, envolvendo criança e adolescente, do ECA. As decisões que envolvem criança e adolescente são decisões em que nós vamos traçar o futuro de uma criança. Então, em alguns casos, nós temos, dos dois lados, a criança, às vezes, sem ter um ente familiar, sem ter um parente próximo, sem ter um familiar que queira assumir essa responsabilidade. Esses casos não são fáceis, destinar para um abrigo, mas também é muito difícil quando você tem a briga por uma guarda. Quando você tem duas pessoas querendo a criança e aquela criança se tornando ali um objeto de litígio. Então, o caso mais complexo e os casos mais complexos que eu tenho hoje na comarca de Capela do Alto Alegre são aqueles que envolvem guarda e criança e adolescente, porque é uma decisão muito difícil que pode mudar o futuro de uma criança, a depender da decisão do magistrado. É aquela assinatura ali que a gente faz no papel, depois de observar tudo, depois de ouvir todo mundo, mas que quando você tem um litígio e se chega a esse ponto, eu sempre digo que às vezes é tomar uma decisão que vai prejudicar menos aquela criança. Então, só isso já para um magistrado já é algo que pesa. Então, os casos envolvendo crianças e adolescentes hoje são os mais complexos, para mim. Estamos nos estúdios da Rádio Web TJBA com a juíza Josélia Gomes do Carmo, magistrada do Tribunal de Justiça da Bahia. Ela é a nossa convidada deste episódio do podcast Conhecendo o Judiciário. A senhora também é professora, doutora Josélia. Alguma dica para quem já está estudando ou pensando em estudar para concursos da magistratura? Inclusive está previsto um concurso do TJBA em 2025, mas tem técnica de estudo, tempo diário, quantas horas, por exemplo? Existe uma receita universal, digamos assim? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou professora desde o ano de 2011.
para nível superior em direito e para concursos públicos. Ou seja, eu tomei posse 11 anos depois do início da minha atividade docente. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu tive alunos que se tornaram juízes antes de mim. Então, e promotores. Eu tive alunos que tornaram-se juízes e promotores antes de mim. Ou seja, ensinar, ser professor, não se confunde com ser concurseiro. Muitas pessoas confundem isso, de achar que, hoje eu me tornei juiz e automaticamente eu me tornei um professor. Não, a docência é uma arte, um aprendizado diário. Nós nunca nos tornamos um professor excelente. Nós sempre estamos caminhando, engateando na docência. E, em relação a estudar para concurso, e justamente por isso que eu puxei esse gancho, porque eu já vi de tudo. Existe uma receita que vai te ajudar e te potencializar. Mas o principal aspecto para ser aprovado num concurso é determinação e foco. Você ser determinado. Por quê? As pessoas que não passam, geralmente, são as que desistem. Quem não desistiu, passou. Então, a primeira dica que eu dou é: seja persistente, não desista. Mantenha uma rotina de estudos no seu cotidiano. Saiba que enquanto você não tomar posse, a prioridade terá que ser o estudo. Não é que você não vai viver, não é isso, porque não tem como. Mas a prioridade vai ser o estudo. Então, por exemplo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para conquistar o seu sonho. E cada dia que passa, tá mais difícil. Por quê? Justamente porque as pessoas têm muito acesso à informação. Isso é natural. Hoje nós vivemos no meio da tecnologia. Mas em relação à dica que o pessoal quer ouvir sempre, é como estudar. Primeiro, gente, letra de lei seca, código. As pessoas pensam, eu vou ser juiz, eu vou estudar só por livro, por doutrina. Eu não preciso ler lei. Mentira, falso, vai ter que ler lei. Então, vai abrir o Código Civil, vai ler o Código Civil, vai abrir o Código Penal, vai ler o Código Penal, vai abrir a Constituição Federal, vai ler a Constituição Federal e vai ler as leis. Então, tem que ler código. Segundo aspecto, que é muito importante, que você, pelo menos foi muito importante para mim, e aí eu conheço pessoas que não fizeram, mas para mim foi muito importante fazer questões das provas passadas. Em todas as fases isso é importante. Na primeira, na minha opinião, é imprescindível. Digo sempre na minha opinião porque eu sei que tem gente que não fez. Então, é aquilo que eu digo, a determinação e o foco são os principais aspectos. Algumas pessoas seguem um caminho, outras outras. Agora, a letra de lei não tem como abrir mão. Todo mundo que passou, leu. Então, questões para concurso, muitas questões. Segundo aspecto, ter um caderno, ter um material. Ter o seu livro ali, o seu resumo grifado. Ter o seu material, saber, eu estava conversando com uma colega que me pediu uma dica, eu falei, olha, esse livro aí eu devo ter lido umas 55 vezes, esse material de direito penal, que eu sabia onde eu grifei, o que eu grifei. Então, ter o seu material. Jurisprudência hoje não existe passar. Duas coisas que ninguém vai discordar de mim, é ter letra de lei e jurisprudência. Então, tem que ler informativo, sabe? Tem que ler as decisões dos tribunais superiores. Hoje cai na primeira fase, cai na segunda fase. Isso é muito importante. E para mim, ter o meu cronograma de estudos que eu montava, justamente porque eu trabalhava e estudava. Então, eu precisava ter uma disciplina e eu precisava ter uma técnica. Porque quando você tem pouco tempo, você tem que usar o seu tempo de maneira inteligente. Então, eu tinha o meu cronograma que eu sabia. A hora que eu sentava para estudar, eu já sabia o que eu ia fazer. Porque eu não poderia ficar pensando, refletindo. Hoje vai ser o quê? Civil ou processo civil? Não. Então, eu já tinha meu cronograma fixo, que eu montei. E eu sentava ali e já sabia o que fazer. Segunda-feira é isso, terça-feira é isso, quarta-feira é isso. E eu fiz isso por muitos anos. Esses são os conselhos da juíza Josélia do Carmo, que além de juíza do TJBA, ela foi aprovada em concursos para juíza do TJ do Piauí, da Defensoria Pública de Alagoas, algumas procuradorias de municípios em Mato Grosso do Sul, soldado da Polícia Militar, como a senhora mesmo já mencionou, e se eu esqueci algum, me desculpe, doutora. Agora vamos ouvir a pergunta de Nathalie Lima. Ela é estudante também, não é a mesma Nathalie da pergunta anterior, é homônima, e participou do projeto Conhecendo o Judiciário no mês de janeiro. Olá, bom dia, meu nome é Nathalie Lima. Eu sou estudante de Direito da Universidade Federal da Bahia e gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber quais são os principais desafios que são enfrentados na carreira da magistratura, especialmente no que diz respeito à sua promoção ao cargo de desembargador. Pergunta muito inteligente e muito interessante da Nathalie. Da Nathalie. Por quê, Nathalie? Você fez uma pergunta que quer dizer acerca de carreira. Então, você está pensando em ingressar na magistratura, mas você já está pensando,
como chegar ao final dessa carreira? Então, uma pergunta muito inteligente. Eu não saberei te responder na prática, porque eu ainda estou na entrância inicial. Porém, teoricamente, vou te explicar como professora e não como juíza aqui quais seriam os passos teóricos que são os preceitos constitucionais e da lei orgânica da magistratura de como conquistar, de como chegar ao cargo de desembargador, tá bem? Então, de maneira teórica. Primeiro passo, você vai fazer o concurso para juiz de direito. Lembrando que, se o seu objetivo é tornar-se desembargadora, você pode seguir outros 2 caminhos, não apenas o concurso da magistratura. Por quê? O cargo de desembargador, nos termos do próprio texto constitucional, ele pode ser alcançado por alguém que venha do Ministério Público. Então, você poderia ingressar na carreira do Ministério Público e, ao final, chegar como desembargadora pelo 5º constitucional, que é uma forma de ingresso. Você poderia ser advogada com 10 anos de atividade, conduta ilibada, dentre outros critérios constitucionais, e também tornar-se desembargadora. Mas como a sua pergunta foi ser juiz e chegar a desembargador, hoje aqui na Bahia vai funcionar da seguinte maneira. Você vai ingressar num concurso de provas e títulos de juiz e a sua primeira comarca vai ser uma comarca de entrância inicial, tá bem? A partir daí, você vai concorrer às promoções. As promoções podem ocorrer por 2 critérios: merecimento ou antiguidade. Então, a partir do momento que você estiver na sua primeira comarca, saindo o edital de promoção, você está na entrância inicial, saindo o edital de promoção para a intermediária, você pode concorrer tanto por antiguidade quanto por merecimento. Se você alcançou, foi para a intermediária. Feito isso, num próximo edital para ir para uma comarca final, você pode também ir a uma comarca final por merecimento ou por antiguidade. Chegou na entrância final. Para que você concorra ao cargo de desembargadora, você deverá estar na entrância final e na 5ª parte da lista. Então, você chegou à 5ª parte da lista. Aí, os desembargadores vão votar, o Tribunal Pleno, se você se tornará-se desembargadora por merecimento ou antiguidade. Mas entenda, teve que percorrer toda a carreira e, além de percorrer toda a carreira, está na 5ª parte da lista da entrância final, tá bem? E a partir daí, vai ter uma escolha do Tribunal Pleno, se você pode ser escolhida por antiguidade ou merecimento, preenchendo os critérios. Então, quais são os desafios? Eu acredito que o primeiro, para tornar-se desembargador como juiz, o primeiro é passar no concurso da magistratura. O segundo é encaixar a sua vida com as promoções, porque nem sempre você vai conseguir andar em todas as promoções. Então, se é uma escolha, aí você vai escolhendo de acordo com as possibilidades e as aberturas que vão tendo, de acordo com a sua classificação no concurso, de acordo com o que você vai fazendo também ao longo da carreira. Eu sempre digo assim, essa questão, eu vejo que é uma série de fatores. É trabalhar muito, é ser responsável, é ter um ideal de não priorizar tão somente a vida pessoal, porque vai ter que concorrer às promoções. Então, por exemplo, quem entra e às vezes está priorizando um pouco a vida pessoal, não vai conseguir. Então, mas o primeiro é passar no concurso de juiz e depois promover-se até a entrância final, tá bem? Isso deve demorar hoje, em regra, uns 20, 25 anos, é o que acontece via de regra. Então, mas como eu disse, se o seu objetivo é ser desembargadora, não necessariamente você precisa tornar-se juíza. Você pode sendo membro do MP ou também sendo advogada. Mas como magistrado, eu acredito que o maior desafio é promover-se, ter as promoções e conseguir alcançar ao final da carreira esse cargo de desembargadora. Doutora Josélia, eu quero agradecer imensamente a sua participação no podcast Conhecendo o Judiciário, por destinar o seu tempo, por dar essa aula aqui. Imagino. A presença de uma juíza aqui engrandece muito o nosso podcast e tenho certeza que nossos ouvintes ganharam muito com a sua presença. E um aviso a você que é professor ou estudante, principalmente de direito, participe do projeto Conhecendo o Judiciário. O professor responsável pela turma deve solicitar a visita com antecedência, enviando um e-mail para ascom@tjba.jus.br com o assunto Conhecendo o Judiciário. O projeto é destinado a estudantes de direito de instituições de ensino superior, bem como a alunos de nível médio e técnico. As visitas ocorrem às terças, às quintas e sextas-feiras. Pela manhã, na sede do TJBA, aqui no Centro Administrativo da Bahia, o CAB, e à tarde no Fórum Rui Barbosa, ambos em Salvador. Conhecendo o Judiciário.